Então, em João 10. João 10. Quantos aqui já participaram de uma entrevista de emprego? Levanta a mão assim. Quem já participou de uma entrevista de emprego? Eu não sei se você já viu na entrevista de emprego, eles às vezes fazem uma pergunta muito estranha, né? Quando você está lá, você se preparou, você fez seu currículo, aí você chega na frente do cara ou da mulher, ela faz essa pergunta para você. Se você pudesse ser qualquer animal, qual animal você escolheria ser? E por quê? Se você pudesse ser qualquer animal, ok? Qual animal você seria e por quê? É lógico que ele está tentando ver sua personalidade e tal, né? Mas se eu te fizesse essa pergunta hoje, que animal você escolheria ser? Eu já ouvi um leão aqui de algum lugar, já falou um leão aqui. Águia, olha lá, águia. Que animal você escolheria ser se você pudesse ser um animal? Eu não vou te perguntar por quê, mas já dá para saber muito sobre você. Fala aí. Tá com medo, né? Eu perguntei lá em casa, né, para os meus filhos lá, para a Val, o que eles seriam se eles pudessem ser um animal. Aí, a Val falou águia. A Val falou que seria uma águia tal, porque a águia vive o dobro das outras aves, porque ela se renova tal. Aí, a Luísa falou que seria uma tigresa. Falou que seria uma tigresa tal, mas uma tigresa solteira. Tranquilo. Coisa tranquila, em nome de Jesus. E o Davi falou que seria um macaco. Eu perguntei por quê, ele falou porque ele pula por toda parte e se pendura pelo rabo. Deve dizer algo sobre a personalidade dele. Agora, provavelmente veio algum animal na sua mente e tem um motivo de você responder isso. Mas Deus usa uma ilustração para nos descrever. A ilustração de um animal. E é bem provável que não é o animal que ninguém escolheria aqui ser. Porque ele é um animal bem bobinho. Bem sonsinho e que não faz nada. Sabe, se a gente jogasse um super trunfo aqui, essa carta perderia todas as vezes. A descrição, o animal que Deus usa para nos descrever várias vezes na Bíblia é a ovelha. Ele diz que vocês são ovelhas para mim. É bem provável, talvez alguém pensou ovelha aqui porque já leu a Bíblia, mas é muito pouco provável que qualquer um escolheria. Se eu pudesse ser alguém, eu seria uma ovelha. E teria o poder de fazer mé. Porque a ovelha, gente, ela não tem capacidade de se defender, a ovelha não caça, a ovelha ela é quase cega e ela é completamente dependente do pastor. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 10. Olha o eu sou de hoje. Diz assim: em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Vamos para o verso 11 agora. Ele diz assim, a nossa declaração de hoje: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata
e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Feche seus olhos comigo. Papai, eu queria te pedir, envia o teu Espírito Santo neste lugar, para nos guiar, Pai, em toda a verdade das Escrituras, Pai. Senhor, nós sabemos que não é simplesmente raciocínio humano que nós precisamos, simplesmente inteligência e interpretação de texto, Pai. Isso precisa falar com o nosso espírito, Pai. Isso precisa falar no nosso interior, Pai. Nós queremos sim uma mudança de mentalidade, mas com uma mudança de coração hoje aqui, Pai. Então fala com a gente através desse texto, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Para você entender o que está acontecendo aqui, eu preciso falar para você de um contexto, né? O contexto aqui é o seguinte: no capítulo de número 9, Jesus tinha curado um cego de nascença, ok? Um homem que nasceu cego. E esse milagre teve uma repercussão muito grande. Por quê? Porque no momento em que ele curou alguém, que ficou cego, talvez aquilo poderia ter acontecido com algum tipo de tratamento, algum tipo de remédio, alguém que não enxergava podia voltar a ver. Agora, um cego de nascença nunca tinha sido curado. E esse homem já era adulto, então é provável que ele tinha lá 30 anos. Então, esse homem há 30 anos ou mais, ele mendigava naquela região. Todos conheciam ele. E de repente eles veem esse homem enxergando e andando por toda parte. Os líderes religiosos, com medo de a mensagem de Jesus continuar se espalhando, porque estava virando um reboliço, eles chamam esse homem e começam a interrogá-lo. Então os líderes religiosos, os fariseus, eles começam a interrogá-lo e perguntando o que foi, quem que é esse homem, quem que você acha que ele é. E aquele cego não sabia de nada. Ele tinha sido curado, ele estava maravilhado com a cura. E ele dá uma resposta maravilhosa, né? Ele fala assim: não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Porque esse é um grande lance, gente. Nós não fomos chamados para ser advogado de Jesus e defendê-lo. Nós fomos chamados para ser testemunhas. E o que a testemunha faz? Só conta a história do que ela viu. Eu só sei que eu encontrei com ele. Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava morto, agora eu vivo. Eu era mendigo, agora eu tenho vida. É isso que eu sei sobre ele. Sabe, não fica tentando muitas vezes ficar defendendo a sua fé com 1 milhão de argumentos. Só conta o seu testemunho. Eu queria morrer e agora eu quero viver. Minha vida era em branco e preto e agora ele coloriu minha vida. Conta só o seu testemunho. Porque você foi chamado para ser uma testemunha dele. Mas o que Jesus então faz? Todas as vezes que você lê um texto que ele está comparando dois tipos de pessoa, você tem que se perguntar: quem são esses dois? Ele está usando uma ilustração para descrever quem. Então ele está falando sobre o pastor e o ladrão, o pastor e o mercenário. De quem que ele está falando? Então ele está falando sobre esses líderes religiosos. Ele está fazendo uma comparação entre ele, eu sou o bom pastor, e esses líderes religiosos. É interessante que muitas vezes a gente olha para esse texto aqui, e eu pulei aqui o 7, mas tem um texto muito conhecido, né, que fala do ladrão, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E de quem que é esse ladrão? Hã? Então não, porque o texto não está falando de diabo aqui. O contexto não tem diabo.
O contexto tem esses líderes religiosos e Jesus. Então a comparação aqui é entre estes homens e Jesus. É entre um sistema religioso e o Evangelho. Então eu queria mostrar para você, através desse texto, porque era o propósito de Jesus, qual a diferença da religiosidade, da mentalidade religiosa e a mentalidade do Evangelho. Ok? Então nós vamos ver 4 diferenças entre a mentalidade religiosa e a mentalidade do Evangelho. Por que isso é tão importante, gente? Porque o modo automático do coração humano é a religiosidade. Se você relaxar, não importa quanto tempo você está vindo à igreja, se você relaxar, você vai pender para a religiosidade. E você vai entender o porquê. A primeira diferença é, e aí eu quero até dar a diferença na definição, religiosidade é o homem buscando Deus com as suas fórmulas, ok? Com os seus métodos. Evangelho é Deus buscando o homem, ok? Essa é a diferença. Religiosidade é forma humana que a gente criou para tentar buscar Deus e ser aceito por Deus. Evangelho é a notícia de que Deus veio buscar a gente, ok? Por que eu disse para você que esse é o modo automático do nosso coração? É muito louco isso aqui, porque a gente consegue usar qualquer coisa boa e santa e transformar em religiosidade. Vou dar um exemplo. Oração, gente. Oração é uma coisa boa? Sim ou não? Falar com Deus é bom ou não? Nós conseguimos transformar em pecado e religiosidade. Como? É se eu falo assim, e aí? Quanto tempo você ora por dia assim? Só isso? Eu oro 45 minutos. Eu oro 1 hora por dia. E eu começo, presta atenção, a definir o meu acesso a Deus, a minha aceitação de Deus, o meu valor por algo que eu faço. Então o mérito é de quem? Meu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jejum é bom? Sim, eu consigo transformar em religiosidade se eu acho que o valor de alguém é se ele jejua ou não. Missões é bom? Tem algo mais nobre do que a gente sair da nossa terra e ir para outro lugar para pregar Jesus? A gente transforma isso em religiosidade se eu começar a pensar, quem tem valor? Quem faz missões. Quem não tem valor? Quem não faz missões. Evangelismo é bom? Dons espirituais é bom? Então, essas coisas são tudo maravilhosas, mas o modo automático do nosso coração é transformar isso no nosso valor. Então, o mérito é nosso, e portanto eu me acho melhor do que quem não faz o que eu faço. Quem está entendendo? Então, é doido isso, porque, por exemplo, a gente despreza e acha horrível o racismo, por exemplo, aonde eu coloco o valor da pessoa de acordo com a cor de pele dela. Isso é terrível. Agora, muitas vezes nós colocamos o valor da pessoa se ela conhece Jesus e ora ou não. Então você entende que é a mesma mentalidade? Porque é um mérito nosso de olhar para o outro e falar, eu sou melhor que você. Cara, você nesse final de semana pegou seu Instagram e ficou lá, não acredito que a fulana foi no carnaval, que pecadora. Olha só. E mostrou para os outros ainda, olha os stories aqui, ó. Até printei os stories aqui. Por quê? Porque você estava morrendo de vontade de estar lá. Só que aí você não foi, entendeu? Porque você falou, não vou, não é lugar para mim. E você se acha melhor do que o outro que foi. Por quê? Porque você ainda acha que é pelos seus méritos. Você ainda acha que é pela tua força. Porque a gente ainda tem uma mentalidade religiosa. O que esse texto está dizendo para nós? O que Jesus está gritando com esse texto? Ei, não é vocês que me acharam, eu vim buscar vocês. Não tem mérito em vocês. Vocês sabem o que vocês são, se eu pudesse comparar? Ovelhas. Vocês não são leões, desculpa, nem águias, nem macacos. Vocês são ovelhas.
perdidas. Só que eu cheguei e achei vocês, e encontrei vocês, e eu vou dar a vida por aquele animal que para os olhos de todos não tem valor. Foi Ele que veio nos buscar. O que está escondido nesse texto, e é muito lindo, porque para nós não é tão claro, abre comigo, se você puder aí, Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo de número 34. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Só nunca li Ezequiel. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos em Deuteronômio, nós vamos chegar lá. Quem está curtindo Deuteronômio aí? Deuteronômio é tipo o resumo para o Enem, entendeu? Você lê os 4 primeiros livros, no 5º ele resume para você tudo. Olha, se eu soubesse, já tinha ido no 5º direto. Vamos lá, Ezequiel, capítulo número 34. Olha o que Deus está falando com Israel, presta atenção. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Então é a liderança da nação. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Então eles usavam a religiosidade para controlar o povo. Para quê? Para benefício deles. E Deus está falando, chega. Olha o que ele diz no verso 11, que interessante. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, olha o Brasil aí, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será as suas pastagens. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Presta atenção. O que Yahvé, Deus, estava dizendo eu estou vendo o que esse sistema religioso está fazendo com vocês. Eu estou vendo a tirania da liderança de vocês. E aí ele não diz assim, eu vou enviar novos pastores. Sabe o que ele diz? Eu mesmo vou aí pastorear vocês. Eu mesmo vou buscar vocês. Eu mesmo vou aparecer. Agora imagina esse homem agora chegando na cena, Jesus Cristo, e dizendo assim para os judeus, eu sou o bom pastor. Sabe o que estava previsto lá em Ezequiel? Cheguei. Vim buscar vocês. Por quê? Porque esse termo bom era somente usado para Yahvé. Você lembra em Marcos 10, quando o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que Jesus responde? Por que me chamas bom? Só tem um que é bom, é Deus. Esse termo bom era usado só para Deus, e ele aparece na cena dizendo, eu sou o bom pastor. O que ele está querendo dizer? Eu vim buscar vocês. Entenda uma coisa, gente, não tem mérito em nós. O mérito é todo dele. O evangelho, a religiosidade, gente, são fórmulas humanas de Deus aceitar, para Deus aceitar você. O evangelho é uma boa notícia. Deus veio buscar a gente. É uma notícia. Não é uma fórmula. Então não venha com a pergunta, o que eu tenho que fazer? Não é o que você tem que fazer, é a notícia que você tem que crer. Ele veio nos buscar. Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas dele. Esse é o modo, é a mentalidade
do Evangelho que Jesus está apresentando em João capítulo 10. Sabe, se você olha uma figura em todas as religiões, de agora, do passado, de milhares de anos, todas as religiões que você estudar, a figura é a mesma. É o homem levando um sacrifício para a divindade aceitá-lo. Cada religião vai só variar de qual é o sacrifício, a forma, o jeito, o lugar, mas todas são o homem levando um sacrifício para a divindade aceitar ele. O que é o Evangelho, gente? O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é Deus trazendo um sacrifício que é o próprio Filho dele para nos fazer aceitáveis. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Essa é a notícia do Evangelho. Yahvé encarnou e veio buscar a gente. E nós somos as ovelhas dele. Agora, a segunda comparação que ele faz é a seguinte: a religiosidade, segundo ele, pula o muro. O Evangelho entra pela porta. Presta atenção. A religiosidade pula o muro. O Evangelho entra pela porta. O que é pular o muro? É usar a força, é usar métodos ilegais para fazer você ser controlado, para fazer você fazer algo. A religiosidade usa um método para mover as pessoas: medo e recompensa. Medo e recompensa é a forma que a religiosidade usa para te mover. Talvez você está um tempo dentro da igreja ou envolvido com religião e esse foi o método que te trouxe até aqui: medo. Quem já dormiu com medo de Jesus voltar quando estava dormindo? Quem já ouviu sua mãe contando aquela história da mulher, da menina que ela falou assim, a mãe falou assim: vai com Deus. E a menina falou: só se ele for no porta-mala. E aí o carro capotou. E a menina nas ferragens lá assim. Você fala: tá vendo? Falou para Deus ir no porta-mala. O dono do Titanic falou que nem Deus afundava. Tá vendo? Deus afundou. E matou um monte de gente. Olha o Deus que foi pintado para nós. Você precisa dar o seu dízimo, os 10%. E se não der, você vai gastar 10% do seu dinheiro na farmácia esse mês. Cara, um monte de gente ouviu isso aqui. Porque eu preciso pular o muro para te controlar. Porque eu não consigo entrar pela porta. Qual é a porta? O amor. Cara, imagina que eu falo assim: eu sou casado com a Val. Aí você pergunta: e aí, Val? Você é casado com o Douglas? Sou casado com o Douglas. Por que você é casado com o Douglas? Porque eu morro de medo. Ele falou que se eu for embora, ele me mata. E é por isso que eu estou com o Douglas. Aí eu falo: nossa, que lindo. Maravilhoso esse relacionamento profundo. Agora, por que você acha que Deus quer um relacionamento com você por medo? Por que você acha que Deus quer se relacionar com você por interesse? Já teve um relacionamento que você descobriu no final que era um relacionamento interesseiro? Que a pessoa não queria ser seu amigo e jogar PlayStation com você, queria namorar sua irmã? Por que você acha que Deus quer um relacionamento desse? Onde você veio aqui e parece que você está aqui por causa dele, mas você está aqui por causa daquilo que está na mão dele. Então, a religiosidade sempre pulou o muro. Sempre usou o medo para nos controlar. Foi usado o inferno, e apesar de haver o inferno e haver a condenação, não é a força motivadora para a gente obedecer. Apesar de haver o céu e a recompensa eterna e o reino de Deus, não é a motivação da gente obedecer. Apesar de haver o castigo e haver a prosperidade, não é a motivação. Por quê, gente? Porque todos esses métodos é focado em eu. E o que o Evangelho veio fazer? Te libertar do eu. O Evangelho veio me libertar de mim mesmo. A religiosidade só enfatiza o meu amor pelo maior ídolo que tem, eu. Por exemplo, se eu obedeço para não ir para o inferno, eu estou obedecendo para proteger quem? Quem é o foco no fim? Eu. Se eu obedeço para ir para o céu e ser recompensado, no final eu estou obedecendo por quem? Por mim.
Se eu obedeço para não ser castigado, estou protegendo quem? Se eu obedeço porque eu quero prosperar, o foco é quem? Eu. Só que o Evangelho veio para te libertar do eu. Para que você ame ao Senhor acima de todas as coisas e não seja escravo de você mesmo. Como Ele consegue nos libertar? Dando uma notícia para a gente. Pode parar de ficar vivendo para não ir para o inferno. Por quê? Porque eu já te salvei na cruz do Calvário. Agora você não vive mais, porque não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou livre? Sim. Agora você está livre para viver para Ele. Você não vive mais, você não obedece para ir para o céu, você obedece para agradar Ele, você obedece porque você quer ser parecido com Ele, você obedece porque você quer honrar seu Pai, é por isso, agora é por gratidão que você obedece, então já não é mais sobre eu, agora é sobre Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o Evangelho entra pela porta, o Evangelho é por amor, não é o medo. Medo, gente, é diferente de temor. Não é o medo, o amor lança fora todo medo. O que é o medo? Medo a gente tem de ladrão. Medo a gente tem do chefe que quer nos humilhar e nos mandar embora. Temor é o que a gente sente pelo nosso pai, por exemplo, se a gente tem um relacionamento saudável e um pai saudável. Que é aquele negócio, o pai pode me punir, ele tem essa capacidade, ele tem essa autoridade, só que eu não vejo a hora que ele chegue do serviço. Por quê? Porque é o meu Pai, e eu sei que Ele só me pune se for para o meu bem. Então eu tenho temor, eu respeito, porque eu sei que o meu Pai é autoridade, mas eu sei o quanto Ele me ama. Quem está entendendo? Nós somos chamados a ter temor do Senhor, sim, temor ao Senhor, é uma da motivação, mas temor só existe se você compreender o quão amado você é por Deus. E esse é o Evangelho. Terceiro, a religiosidade é baseada em troca. O Evangelho é baseado em relacionamento. Essa é a diferença. A religiosidade, ela é baseada em desempenho. O Evangelho é baseado em aliança, relacionamento. Olha o que diz no verso de número 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Olha que coisa maravilhosa. O pastor e as ovelhas são tão íntimos que as ovelhas sabem o nome. Para você entender como é que funcionava, eles tinham um aprisco, que era um lugar murado, onde ficavam as ovelhas à noite, só que ficava ovelhas de vários pastores. Então todas eram levadas lá para dentro, então não era um aprisco para cada um, era um aprisco comunitário ali. Então ficavam ovelhas de vários pastores e ficava um porteiro guardando, um segurança ali guardando as ovelhas dos ladrões ou de animais que pudessem matá-las. E aí quando chegava o pastor, ele abria a porta, porque ele sabia que era o pastor das ovelhas. E aí o pastor chega no meio daquele monte de ovelha, tem um grupo que é dele, tem um grupo que não é dele, e ele faz um barulho, ele fala uma palavra, ele grita, ele faz um som. E quando as ovelhas dele ouvem aquele som, o que acontece? Todas vêm. A Val me mostrou um vídeo esses dias de umas ovelhas no pasto, e aí os jovens ficavam lá gritando, e elas ignorando assim. De repente vem o cara que é pastor delas, e ele fala uma vez, todas saem e vêm correndo na direção dele, assim, coisa mais linda. Por quê? Porque é relacionamento. Quando você tem relacionamento profundo com alguém, só no alô você sabe quem é. Sim ou não? Só do jeito que falou alô você já sabe quem é, porque você reconhece a voz daquele que você é íntimo. O Evangelho, gente, é Deus vindo para se relacionar com a gente, para fazer uma aliança com a gente. Agora, a religiosidade é baseada em desempenho. E aqui, meu irmão, é infernal. Talvez tenha pessoas entre nós que viveram isso aqui. Meu irmão, isso aqui é infernal. Por quê? Porque você nunca sabe se a divindade está feliz com você.
Toda vez que acontece algo na sua vida, você pensa, meu Deus, Deus deve estar bravo. Deus deve estar irado. Você está com dor de cabeça? Ai meu Deus, é porque eu fui de shorts no culto, certeza, por isso. Deu um problema financeiro, é por causa da oferta. Deu um problema na saúde, não, é por causa do não sei o quê. Deu um problema, você sempre está achando, eu não devo estar fazendo o suficiente, porque é baseado em desempenho. Diferente do evangelho, que é baseado numa aliança, que ele não vai quebrar. Então ele não acorda para olhar como que você está. Meu irmão, Deus está fora do tempo, ele sabia tudo de errado que você ia fazer, e te aceitou. Você acha que você é novidade para Deus? Você acha que você surpreende Deus? Não, hoje eu vou surpreender Deus com um pecado que ele nunca viu. Jesus morreu há 2000 anos atrás por você, você não tinha nem nascido quando Jesus morreu. E ele fez uma aliança com você. Nós não obedecemos para ser aceito por Deus, nós obedecemos para agradar a Deus. Quem entende a diferença? O Davi pode tirar 0 ou pode tirar 10. Eu aceito, amo ele, vai ser meu filho para sempre. Agora, agradar o meu coração é ele se esforçar. Aqui então, entenda, não é baseado em desempenho, porque isso seria infernal. Agora, quando você olha para o texto mais conhecido sobre a ovelha da Bíblia, você já começa a identificar como é que é a sua relação com Deus. Qual que é o texto mais conhecido de ovelha da Bíblia? Salmo 23, né? Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha qual é a nossa leitura. O Senhor é o meu pastor. Então, porque Ele é o meu pastor, não vai faltar nada na minha vida. O Senhor é meu pastor, então eu vou passar na faculdade quando eu fizer vestibular. Sim, mesmo sem estudar. Se é meu pastor, minha empresa nunca vai quebrar. Se é meu pastor, nada vai dar errado. Só que essa teologia é barata. Por quê? Porque na primeira semana já não funciona. Já dá um monte de problema. Porque a verdade é que essa tradução ela é ruim. A tradução é a seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. O Senhor é meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, eu não preciso mais de nada, porque Ele é suficiente para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não é que nada vai te faltar, é que você não sente falta de nada, porque você foi tão enriquecido com o relacionamento com Ele, que não tem nada que falte na sua vida, que possa destruir quem você é. Quem está entendendo? Por quê? Porque para você é suficiente Deus ser o seu pastor. Deus cuidar de você. Sabe, eu vi uma ilustração que um amigo meu, o Saulo, falou, e que ela faz um bom diagnóstico do seu relacionamento com Deus. Ele disse assim, olha, imagina que você está na sua casa, e de repente, pula lá, entra um ladrão na sua casa. E aí ele anuncia um assalto e tal, só que você tem uma arma na sua casa. E aí você vai lá sem ele perceber, você pega a arma e atira nele. E o ladrão morre. Só que aí quando você vai verificar, o ladrão estava sem arma. E aí você pensa, meu Deus, e agora? Será que eu vou ser condenado por assassinato porque ele estava desarmado e tal? É legítima defesa? Tal? Aí você liga para um amigo seu que é advogado. Antes de ligar para a polícia. Você liga e fala, cara, aconteceu isso. Ele descreve a cena, o problema, e fala, como é que eu faço? Eu já chamo a polícia, eu não chamo agora? Como é que eu coloco a arma na mão dele, assim, ó? Apontado para ele mesmo. Como é que eu monto a cena para eu não ser condenado? Para eu não ter problema? Então essa é a cena número 1. Agora imagina a cena número 2. Você tem uma arma na sua casa, e você decide um dia limpar a sua arma. Aí você pega lá a sua arma, e aí você vai e fala, vou desmontar aqui para eu limpar. E você está desmontando, mas você não tem muita habilidade. E de repente a arma dispara e atinge o seu pai e mata seu pai. Trágico a minha história aqui. O que você faz? Você liga para um advogado? Para perguntar como que você monta a cena, para você não ter problema? Não. Você simplesmente senta e chora diante da tragédia que aconteceu. A pergunta é a seguinte: o que você faz
quando você peca? O que você faz quando você erra? Você fica pensando em 1001 estratégias de como não viver as consequências, ou você reconhece que você feriu seu pai? Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Quando você erra, você fica pensando em maneiras de fugir de Deus, ou você fica pensando em maneiras de fugir para Deus? Você fica pensando em maneiras de se esconder de Deus e não viver as consequências. Aí será que eu conto para o pastor? Mas aí eu vou perder meu cargo. Será que eu falo? Será que eu não falo? Como é que eu faço para contar sem ter danos e manchar minha imagem? Ou você fala, cara, eu feri meu pai. Você senta e chora. Qual é o seu relacionamento com Deus? E por último, a última comparação que ele faz é que o evangelho é baseado no exemplo. A religiosidade é baseada na hipocrisia. O lance aqui é que esses homens estavam colocando um fardo sobre as pessoas que eles não conseguiam carregar. Eles estavam pedindo para as pessoas fazerem coisas que eles não conseguiam fazer. E Jesus vem falar, eu não sou assim. Eu não estou aqui para comer a gordura de vocês. Eu não estou aqui para ter lucro com vocês. Eu estou aqui para entregar minha vida para vocês. Jesus lidera pelo exemplo. Guarda isso, Jesus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha feito por você antes. De novo, Jesus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha feito por você antes. Olha o que Ele diz no verso 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem. Você sabe disso? Que o pastor, ele sempre anda na frente, e as ovelhas vêm seguindo atrás. Ele vai na frente, ele vai tirando os perigos, tirando aquilo que poderia prejudicar elas, ele vai guiando, e elas vão seguindo ele. Ele não vai atrás dizendo, vai lá, obedeçam. Não, ele vai na frente. Eu gosto muito de uma passagem que ilustra exatamente isso, que é João capítulo 13, que Jesus fala assim, olha, para onde eu vou vocês não podem ir, e ele começa a falar para os discípulos que ele vai ser condenado, que ele vai ser morto. Aí Pedro se levanta, Pedro é top, né? Pedro se levanta e fala assim, não, eu vou morrer por você. Ó. Pedro fala, eu vou morrer por você. E Jesus fala assim, você vai morrer por mim? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora, gente, pensa comigo, Jesus avisou ele. Jesus avisou ele. Imagina que Jesus te avisasse, ó, hoje à noite, você vai brigar com a sua irmã. O que você faria? Não vou brigar com a minha irmã. Vou nem na casa dela. Se ela ligar, eu nem atendo. Jesus avisa ele, Pedro, antes que o galo cante, daqui a um tempinho, você vai me negar 3 vezes. Aí chega João 18. Ele está seguindo Jesus está lá sendo condenado, está sendo julgado, ele está lá no pátio, olhando o movimento acontecer, e de repente alguém fala, esses caras andavam com ele. Ele, não, nunca vi, nem conheci, não sigo no Instagram, nada, nunca. A Bíblia diz que ele amaldiçoa, como se hoje falasse palavrão, para mostrar que tipo assim, eu não sou discípulo, eu não estou com esse cara. Ele nega Jesus 3 vezes, e o galo canta. Cara, você foi avisado. Eu olhava para isso e falava, por quê, cara? Por que mesmo sendo avisado ele faz? Sabe por quê, gente? Porque era impossível não negar. Era impossível não negar, porque se ele não negasse, naquele dia ele morreria. Entenda uma coisa, ninguém morre por Jesus, sem Jesus ter morrido por ele primeiro. Ninguém entrega a vida por Jesus, sem Jesus ter entregado a vida primeiro, porque Ele é o bom pastor, Ele vai na frente, Ele nunca vai deixar você passar por nada que Ele não passou primeiro. Ele nunca vai te pedir nada que Ele não fez primeiro por você.
Ele diz assim, olha, seja generoso, sabe por quê? Porque eu era rico e me empobreci para enriquecer você. Então eu só estou te pedindo aquilo que eu fiz primeiro por você. Quando ele diz, perdoa 70 vezes 7, sabe por quê? Porque eu perdoei vocês. Cuide dos perdidos, porque quando vocês estavam perdidos, eu cuidei de vocês. Não desista de ninguém, porque eu não desisti de vocês. Ele nunca vai te pedir nada que Ele não faz na frente. Porque Ele é o bom pastor. O que Jesus está pedindo para você, cara? Só tem um jeito de conseguir fazer isso que Ele está pedindo para você. Olhando para Ele, fazendo primeiro. Sabe, quando a gente olha para isso, você fala, cara, a religiosidade, em alguns momentos, ela é baseada na hipocrisia. Falei para você que ela é baseada no desempenho, então é infernal viver a religiosidade. Tem gente super machucada com isso aqui dentro. Então, você fala, como que alguém vive a religiosidade? Por que a maioria dos seres humanos estão na religiosidade? Por que não está todo mundo no Evangelho? Porque tem duas coisas que Ele pede para nós, para viver o Evangelho. Tem duas coisas que o nosso coração é louco, Ele ama, Ele adora. Que é petit gâteau e parmegiana. Brincadeira, nada a ver. Todo mundo com fome aí, né? Tem duas coisas, gente, que seu coração não quer abrir mão, por isso você não vive o Evangelho. Que é controle e mérito. Porque se você vier para cá, não tem mais mérito. Sabe quem você é? Uma ovelha. Olha a sua habilidade. Aí alguém chega para você e fala, cara, que empresa maravilhosa é essa sua? E você tem que falar assim, sabe por quê? Sabe o que eu fiz? Segui o bom pastor. Todo o mérito é dele. Cara, que família linda, que método você usou? Sabe o que eu fiz? Segui o bom pastor. Todo o mérito é dele. Eu não fiz nada, eu não sei nada, eu não consigo nada, mas eu tudo posso naquele ali, que me fortalece. Eu só tenho uma coisa para me orgulhar, Paulo diz, que eu não tenho nada para me orgulhar. Esse é meu trunfo, é que não tem nada em mim de valor. Então tudo que tiver de bom é Ele fazendo através de mim. Tudo de bom que tem na nossa vida é graça e misericórdia do bom pastor. A minha pergunta é, você teria coragem de fazer o seu nome desaparecer, porque ovelha não tem nome, para fazer o nome do bom pastor ser levantado na nossa nação? Para olharem para você e falarem, cara, só tem uma explicação para isso estar acontecendo. É Ele. É Ele na nossa vida. Só que para isso a gente perde os méritos e o controle. Porque a verdade é que nós queremos ser os leões, nós queremos ser as tigresas, nós queremos ser as águias, nós queremos, por quê? Porque nós queremos tomar as decisões. Só que aí o pastor vai para a direita e você fica assim, eu acho melhor ir para a esquerda, minha família sempre vai para a esquerda, nós aqui de Bragança sempre vamos para a esquerda, porque a esquerda é muito melhor. Jesus está pedindo o controle hoje para você. Jesus está pedindo para você teria coragem de ser uma simples ovelha, e a sua grande habilidade é seguir um pastor. E não é seguir esse pastor aqui, pelo amor de Deus, é seguir o bom pastor. O pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo. Eu sou o co-pastor. E o co-pastor é o co-co-pastor. O bom pastor está dizendo, cara, abre mão do seu controle e dos seus méritos e confia somente em mim. Coloca tudo em mim e eu vou conduzir você a águas tranquilas, e eu vou conduzir você a pastos verdejantes, e eu vou preparar uma mesa
perante os seus inimigos, eu vou encher o seu cálice, e eu vou derramar óleo na sua cabeça. Fica de pé no seu lugar.